Boa noite a todos. Alguém pela primeira vez? Seja bem-vindo a essa casa. Vamos então dar início aos trabalhos dessa noite. Nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de mais um dia de vida. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento a Deus. E nesse momento, mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre e amigo, a nos envolver num abraço fraterno e amoroso. Agradecido que é por aceitarmos o seu convite e estarmos aqui nesse momento, buscando a compreensão e o entendimento naquilo que a doutrina dos Espíritos nos traz para a nossa conduta de vida. Aos benfeitores espirituais da casa, que tanto trabalham pela nossa melhora, pelo nosso desenvolvimento, para que possamos trilhar os caminhos da vida mais sereno e tranquilo, dentro daquilo que os conhecimentos da doutrina espírita nos traz. Aos nossos amigos espirituais que nos assistem, que nos amparam, que nos guiam, que nos intuem. E assim, sobre as bênçãos de Deus, a luz do Divino Mestre Jesus e o amparo da espiritualidade, damos por iniciados os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. A semana passada, o nosso irmão Márcio falou sobre o suicídio. Por uma orientação dos mentores espirituais da casa, os temas abordados durante esse mês seguirão essa linha. E hoje nós vamos falar da abordagem espírita sobre a depressão. Mas antes de começar essa apresentação, gostaria de colocar bem claro, para que a gente possa entender definitivamente a nossa situação. Deus nos criou espíritos ou corpos? Espíritos. Sabemos há quanto tempo isso aconteceu? Não. Isso quer dizer que somos espíritos sem uma idade definida. Ou seja, não sabemos quantas vezes já estivemos aqui no planeta ou em outro planeta, passando por uma experiência física, certo? Certo? Certo. Então, nós somos espíritos, eternos, sobreviventes a tudo. Matéria perecível. Então, quem é que ama? É o corpo ou o espírito? Espírito. Quem é que sente raiva? É o corpo ou o espírito? Quem é que sente melancolia? É o espírito ou o corpo? O espírito. Então, o espírito é o comandante de tudo. Está à frente de tudo. O corpo é exatamente uma vestimenta do espírito. Para que o espírito possa evoluir, passando por todas essas sensações e aprendizado. E isso está muito relacionado a isso. É muito mais abrangente, às vezes, do que a gente imagina. Nós ainda pensamos muito pouco e refletimos muito pouco sobre o valor da nossa vida. Vida espiritual. No momento físico. Damos muito pouco valor à vida, pelo que nós vamos ver aqui. Então, a depressão, às vezes, ela acontece por quê? Se estamos aqui agora, nesse momento, num planeta de provas e expiações, é porque temos muito a aprender e fizemos muita coisa errada no nosso passado. Porque se nós não lembramos do nosso passado, é porque Deus, na sua infinita bondade, não nos permite lembrar porque iria nos causar transtornos e vergonha, pelo que nós já fizemos lá atrás. Então, a todas as consequências de doenças que eclodem no corpo físico, ela primeiro aparece no espírito. E o corpo físico é a válvula de escape. Tá? Então, nós vamos ver essa situação agora na questão da depressão. Tá bom? A depressão pode ser conceituada como a alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas.
Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-la como uma emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras, circularem normalmente, sem desequilibrar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural que nos leva a entrar em contato conosco, a introspecção e a reflexão sobre nossas atitudes. Agora, uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa, nos leva à depressão. Podemos sentir tristeza? Podemos. Mas que seja uma tristeza passageira, suave, leve. Porque se ela for constante, o que acontece? Tristeza, 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 melancolia, depressão. Mas como é que eu posso entender isso? Nós vamos ver mais à frente. Podemos dividir a depressão em 3 formas, de acordo com o fator causal. Depressão reativa ou neurose depressiva. Esta depende de um fator externo desencadeante, geralmente perdas ou frustrações, tais como separação ou perda de um ente querido. Depressão secundária a doenças orgânicas. Acidente vascular cerebral ou derrame, tumor cerebral, doenças da tireoide e etc. Depressão endógena, por deficiência de neurotransmissores. Exemplos: depressão do velho, depressão familiar e psicose maníaco-depressiva. Estima-se que a depressão incida em cerca de 14% da população, ou seja, temos no Brasil cerca de 21 milhões de deprimidos. Ela afeta todo o ser, acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, sobretudo comprometendo a qualidade de vida, tornando a criatura infeliz e com queda do seu rendimento pessoal. Nesse contexto geral, o que é a doutrina espírita nesse momento? O que é Deus nesse momento? O que é Jesus nesse momento? É o remédio para tudo isso aí. Se eu acredito que eu sou um ser imortal, criado por Deus, simples e ignorante, fadado à perfeição, e que tudo isso faz parte da minha vida terrena, de espírito encarnado, que eu vou passar por tudo isso, eu tendo conhecimento disso, eu posso amenizar muito tudo isso aí. Ou não. Porque queiramos ou não, tudo passa. Só não passa se a gente não quiser. Se a gente não acreditar em Deus, se não existir Jesus na nossa vida, aí não vai passar. Aí o caminho é escuro. E tudo isso a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Nada desses sintomas é definitivo. Se nós temos conhecimento, se nós temos fé, se nós acreditamos em Deus, isso tudo é passageiro. Ou se não nós acreditamos em Deus, isso é definitivo. E se é definitivo, o que vai acontecer? Depressão e aí buraco. Concordam ou não? Então o que nós temos que fazer diante de todas essas informações? Mesmo que aconteça alguma dessas coisas conosco, ter confiança em quem? Acreditar em quem? E aí nós temos o caminho. Então, se nós vemos 14% da população, ou seja, 21 milhões de deprimidos, esses 21 de deprimidos acreditam em Deus? Conhecem Jesus? Não. Porque se conhecessem, não estavam nessa situação. Então, nós devemos agora nos sentir privilegiados de, entre aspas, estarmos perdendo tempo aqui de meia hora ouvindo tudo isso. Porque não é para qualquer um. É para privilegiados. E nós somos privilegiados.
André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através de bióforos. Eu vou ler aqui o que é bióforos, porque às vezes, né, é meio complicado. Mas antes de falar sobre os bióforos, mais uma questão. Para que a gente possa entender qual é o valor da vida e qual é o valor desse corpo físico. A gente não está aqui, nós não estamos aqui porque papai e mamãe tiveram uma relação e nós chegamos. Se alguém pensar assim, está totalmente errado. Porque o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito. Então, papai e mamãe só geraram um corpo. Certo? E geralmente nós não damos valor a esse corpo. Muito pouco valor a esse corpo. Por quê? Todo o processo de reencarnação passa por um período enorme de elaboração. Às vezes, anos e anos, para o mundo espiritual preparar a nossa reencarnação. Como nós não temos ainda conhecimento de tudo isso, como a nossa condição moral é muito menor, eles elaboram todo um plano de vida para que nós cheguemos aqui, encarnemos, temos esse roteiro de vida, programam nossos pais, nossa mãe, nossos avós, nossos irmãos, nossos conhecidos, nossos amigos, nossos parentes, tudo bonitinho. E alguém chega e tira a nossa vida por conta de um celular, interrompe. E esse corpo físico é uma das maravilhas que Deus nos concede. Cada célula do nosso corpo é um corpo inteligente, que pensa, que atua. E nós damos pouco valor a tudo isso, ou não procuramos saber o que é o nosso corpo físico. Mas vamos lá. Os bióforos são os portadores das características das células que formariam os tecidos, que são unidades de forças psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através dos bióforos. Funciona ora como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Uma célula causa tudo isso em nós. Nós nem sabemos disso. Né? Corpo é corpo. Simples. Né? Tem muita função, não. É para comer, beber e dormir. E sentir prazer. É muito mais que isso. Se nós formos refletir, o corpo é muito mais que isso. É o santuário do espírito. É o caderno do qual o espírito se utiliza para estudar nessa vida. E imaginem, quantas encarnações nós já tivemos. Quantas informações nós temos incutidas em nós, no nosso perispírito, que vamos dizer assim, é o nosso HD. Todas as informações de todas as nossas encarnações estão lá. E quando são necessárias, elas ecloam. E nós não sabemos nada disso. Não conhecemos ou não procuramos conhecer. Por isso a grandeza da doutrina espírita. Né? Segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, na divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária facilitando as infecções. Então, quando você entra em depressão, as suas células começam a enfraquecer. E aí acontece um dos casos, que é o problema do câncer. E aí, no caminho que você vai seguir, depressivo ou não, a coisa começa a evoluir para pior. Por isso,
Deus e Jesus na nossa vida é o remédio. O outro é o paliativo. É o que nós vamos receber do médico para sanar essa deficiência no nosso corpo físico. Mas primeiro é o espiritual. Porque se chegou no corpo físico é porque já estava no espírito ou chegou no espírito. Concordam? O indivíduo perde energia por dois mecanismos principais. Perde sintonia com a fonte divina de energia vital. O indivíduo, não se armando como deve, com sentimento de autoestima em baixa, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo, ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. Então, se nós estamos com dificuldades e esquecemos de Deus e de Jesus, as dificuldades continuam, nós não conseguimos nos organizar e aí nós ficamos à deriva. E aí eu pergunto, além de nós, espíritos encarnados neste planeta, existem espíritos desencarnados no planeta? Hã? Porque espírito desencarnado não está lá no céu ou no inferno, não, tá? Está tudo aqui, ó. No pensamento da gente aqui, ó. Está tudo aqui. Não está do outro lado da rua, não. Estão todos aqui. O que nós estamos pensando, eles estão atuando. Se eu estou num momento de deriva, desajustado, em depressão, quais são os amiguinhos que estão do meu lado? E aí a coisa começa a ficar mais feia. Porque você começa a perder a resistência. Você começa a abrir campo. E aí começam os nossos irmãozinhos, que não estão numa condição muito boa, a influenciar. E se você não está respaldado, e o respaldo é Deus e Jesus, a coisa começa a ficar feia. Isso é o que nós chamamos de obsessão. Porque ela existe. Começa com atitudes desagradáveis, pensamentos negativos, para ver como é que a escada vai abaixo. Então, a qualidade nos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? Dentro daquilo que a doutrina nos ensina, é primordial para que isso não aconteça e para que nós não caiamos em processos obsessivos. Porque para cada pensamento seu, tem 1000 espíritos esperando para jogar no buraco. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina, não o bem. E se o mal predomina é porque tem irmãozinhos ainda nesse estágio. Então, a grande maioria não quer a sua felicidade, quer a sua derrota. Então, só depende de nós, né, evitarmos isso. Causas principais. A depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e a culpa degenerada em remorso. Quando por um motivo infringimos a lei natural ou tomamos consciência do erro cometido, temos dois caminhos a seguir. Errou, se conscientizou, bateu o arrependimento, a tristeza, vamos reparar. Como é que a gente faz isso? Reforma íntima. Segundo, erro, conscientizou, sentiu a culpa e o remorso, ficou com a ideia fixa, depressão. Ah, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu não me desculpo, eu sou culpado, depressão. E aí complica, né? E aí vem aquela situação que nós comentamos lá no começo. Se nós somos espíritos, num planeta de provas e expiações, endividados, porque estamos aqui, somos espíritos endividados,
Qual é o caminho que nós devemos seguir, conhecendo tudo isso? Poxa, mas eu não fiz nada de ruim, mas eu tenho uma tristeza, uma melancolia, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa família, mas por que será? Será que é do presente? Será que é do presente? Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Está lá no Evangelho. Se não é atual, é anterior. Então, se não é atual e eu detectei que é anterior, é sinal que eu tenho algum débito a quitar. E para mim quitar esse débito, o que eu tenho que fazer? Amor e caridade. É o único remédio. Não existe outro. Ah, mas eu não sei, será que é isso mesmo? Não interessa. Amor e caridade. Começa a pensar nisso, que aí as coisas começam a melhorar. Por isso a importância de estar na doutrina espírita e, principalmente, estudar a doutrina espírita. São 5 livros da codificação, básicos, né, que nós sabemos. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. São 5 livros basilares. Fora a literatura espírita, que só Chico Xavier psicografou 400. Quantos nós já lemos? O primeiro caminho é meio natural de nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência das nossas imperfeições e erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. De outra maneira, se ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nós nos abatermos com sentimento de desvalia, de autopunição e permanecemos atrelados ao passado de erros, com ideias fixas e auto-obsessivas, nós estaremos caminhando para o estado de depressão que é improdutivo no sentido da nossa evolução. Vou ler de novo, tá? O primeiro caminho é meio natural do nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência de nossas imperfeições e erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. De outra maneira, se ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nós nos abatermos com sentimento de desvalia, de autopunição e permanecermos atrelados ao passado de erros, com ideias fixas e auto-obsessivas, nós estaremos caminhando para o estado de depressão que é improdutivo no sentido de nossa evolução. Ideias fixas e auto-obsessivas. Tristeza, 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 melancolia, eu não vou ser perdoado, eu não me auto-perdoo, eu errei, eu tenho que pagar, abrir o campo. Para que isso não aconteça, o que nós temos que fazer? Nos apegarmos a quem? Sempre ele, né? Mas gostado que isso só acontece, nós só lembramos de Deus quando? Todo dia, toda hora, a todo momento, eu estou lá sentado no ônibus, eu estou pensando em Deus, eu estou varrendo o quintal, eu estou pensando em Deus? Não. Estou pensando no vestido da vizinha, no meu amigo que trabalha mal, menos em Deus. Pensamos em tudo, né? E perdemos uma boa parte do nosso tempo pensando besteira e fazendo besteira. Em vez de nos ligarmos à divindade, aos nossos amigos espirituais, para que a nossa vida flua mais tranquila e serena. Quem aqui lembra do seu mentor espiritual, faz uma oração por ele em algum momento? Ou aos amigos espirituais que estão lá constantemente ao nosso lado, porque eles conhecem, eles nos conhecem.
A nossa fragilidade moral é tão grande que se eles abandonassem, ia estar pior do que está. Não ia ser 14% da população brasileira, não. Ia ser toda. Porque a nossa fragilidade moral é muito grande ainda. Né? Outra condição que nos leva à depressão é citada pelo espírito de François de Geneve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5, a melancolia, onde relata que uma das causas da tristeza que se apodera de nossos corações, fazendo com que enchamos a vida amarga, é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual. Mas vendo-se preso ao corpo, se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento no sentido infeliz. Para François Genet, então, a causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, liberdade almejada pelo espírito encarnado, acrescido das atribulações da vida com as suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados. E aí o que acontece com tudo isso? Suicídio e depressão. Eu não estou bem aqui nesse corpo, eu não queria estar nessa vida, essa vida é uma droga. Aí, ótimo. Tem uma vida espiritual, que maravilha, então lá é bem melhor, então eu vou para lá. E aí, o pior ato que um ser humano pode conceber é o suicídio. Porque, como eu falei, o corpo físico que Deus nos concedeu é a bênção maior que nós temos nessa vida. E qualquer pensamento, qualquer ato que denigra o nosso corpo físico, nós estamos diretamente agredindo a Deus. E quando nós agredimos a Deus, esse sentimento é a nossa consciência que nos alerta, que nos agride, que nos chama a atenção. A consciência e a razão, que nós estamos no caminho errado. Ok? Outro fator que está determinando essa incidência alarmante de depressão nos nossos dias é o isolamento, a insegurança e o medo que estão acometendo as pessoas na sociedade contemporânea. Absorvido pelos valores imperantes como o consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não perder, de ser o melhor, de não falhar, o homem está afastando de si e de sua natureza. Adota, então, uma máscara que utiliza para representar um papel na sociedade. E nessa vivência neurotizante, ele deixa de desenvolver suas potencialidades. Não se abre nem expõe suas emoções, pois essas demonstram o que de fato ele é. Enclausurado, fechado nessa carapaça de orgulho e egoísmo, ele se isola e se sente sozinho. Solidão, não no sentido de estar só, mas de se sentir só. Mais do que se sentir só, é a insatisfação da pessoa com a vida e consigo mesma. O indivíduo, nessa situação, precisa se cercar de pessoas e de coisas para ficar bem, pois desconhece que ele se basta pelo potencial divino que tem. Materialismo. Apego à matéria. Essa é a grande questão que nos leva a não nos sensibilizarmos como espíritos eternos que nós somos. A esquecer, na grande maioria do tempo, que nós somos espíritos e não corpos. Que de um momento para o outro nós podemos não estar mais aqui. Poder, ganância, orgulho, assim por diante. Tudo o que nós conseguimos vai de acordo com a nossa capacidade de conquista.
E o que nós conquistamos até agora é o que Deus acha que nos é necessário para a sobrevivência. Quando eu me desespero por conta do materialismo, de querer mais, de ser mais e de ter mais, eu esqueço o outro lado. E aí a vida se complica. Geralmente se complica. Porque aí eu esqueço daquele a quem eu devo adoração, agradecimento, amor eterno, que é Deus. Quem mais ou quem é que nos conhece melhor do que Deus? Nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, nosso irmão? Não. Então, né? Em alguns idiomas, doença é vazio e vazio tem a mesma tradução. A doença seria decorrente de um vazio de sentimentos que gera depressão e adoece o ser. Um indivíduo, quando perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldade de amar o semelhante, pois o sentimento de amor, de generosidade para com o próximo é um sentir de dentro para fora. Esse sentimento de amor ao próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor, da nossa sintonia com o Deus interior que nós temos em nós. A pessoa que tem dificuldade nessa composição de amar a si e, por consequência, amar o próximo, deixa de receber amor e a simpatia do outro e não consegue. Entra em sintonia com a fonte sublime e inegostável do amor divino. Nós limitamos aquilo que recebemos de Deus na medida do quanto doamos ao próximo. Quem ama muito, muito recebe. Quem pouco ama, pouco recebe. Esse afastamento de si e, por conseguinte, de Deus, gera a tristeza, o vazio, a depressão e a doença. Então a gente fala, fala, fala e bate na mesma tecla. Deus. Se temos, então, depressão, tanta gente depressiva é porque está faltando para eles Deus. E para alguns de nós também ainda, né? Porque ainda não conseguimos entender essa grandeza. A solidão é consequência de sua insegurança, de sua imaturidade psicológica. Nos primeiros anos de vida, a criança, enquanto frágil e insegura, é natural que tenha necessidade de que as pessoas vivam em função delas, dando-lhes atenção e proteção. É a fase do egocentrismo predominantemente receptiva. Com o seu amadurecimento, começa a criar uma boa imagem de si, tornando-se mais seguro. E a partir de então, passa a se doar, a se envolver e a participar mais do mundo. O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldades nesse processo de amadurecimento afetivo, mantendo-se essencialmente receptivas e não participativas, exigindo carinho, respeito e atenção sem se preocuparem da mesma forma com os outros, fazendo-se de vítimas, pobres coitados, sem a responsabilizarem-se por si. Conseguem o seu equilíbrio às custas das conquistas exteriores. A primeira frustração que se deparam, não toleram, pois expõem suas fraquezas e isto motiva um quadro de depressão. Então, a autoafirmação como ser humano, como pessoa, como ser capaz de conquistas e de evolução, crendo que somos espíritos eternos, criados por Deus e que nós temos capacidade de tudo, que nós não somos vítimas de nada, que nós somos os artífices do nosso destino e que ninguém nos faz mal se nós não quisermos. Por isso não somos vítimas. Certo? Então, eu estou nessa situação porque o fulano fez, eu estou nessa situação porque o fulano aconteceu. Não. Se nós temos consciência de que nós somos seres individuais capazes, ninguém afeta a nossa vida. Agora, dentro desse contexto, nós ficamos dependentes. Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí, fica nesse caminho, né?
Tratamento. A depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. A depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Primeiro, procurando nos conhecer e nos analisar com o intuito de nos descobrirmos, sem nos julgarmos, sem nos punirmos ou nos culparmos. E depois, nos aceitarmos como somos, com todas as nossas limitações, mas sabendo que temos toda a potencialidade divina dentro de nós, esperando para desabrochar como sementes de luz. Isto nada mais é do que desenvolver a fé em si e no Criador. Sentimento este que transforma e que nos liga diretamente, mais uma vez, a Deus. Uma pessoa consciente de sua riqueza interior passa a ter segurança e fé nas suas potencialidades infinitas, começando a gostar e acreditar em si, amando-se e, a partir de então, sentindo necessidade de expandir esse sentimento a todos, a tudo e a todos. Começa assim a se despertar para os verdadeiros valores da vida espiritual, se transformando numa pessoa feliz e sorridente, pois onde existe seriedade, há algo de errado. A seriedade está ligada ao ser doente. Sorria e seja feliz, amando e servindo sempre. Essa é a receita. Uma pessoa consciente de sua riqueza interior passa a ter segurança e fé nas suas potencialidades infinitas, começando a gostar e acreditar em si. Fora isso, não tem solução. A terapia contra a depressão se baseia no amar e no servir, se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem. Seja no trabalho profissional, no trabalho do lazer ou no trabalho de servir ao próximo, o indivíduo se ocupa, exercita o amor e deixa de se envolver com as lamentações, pois a infelicidade faz seu ninho no escuro dos sentimentos de cada um. Dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham a serviço do bem. Dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham a serviço do bem. Do próprio bem e do bem ao próximo. Para doarmos este amor, não basta somente fazermos obras de caridade. Temos que nos tornar caridosos. Antes de fazermos o bem, temos que ser bons. Darmos um pão, um agasalho, mas junto colocarmos uma boa dose de afeto e carinho. Ser, acima de tudo, generosos, que é a caridade com afeto. As pessoas estão com fome de amor, de calor humano, um ombro amigo, um abraço, um aconchego e uma palavra de carinho. Às vezes, um simples sorriso, um bom dia, um olhar afetuoso, nós estamos doando energia e transmitindo vida. Então, não é só pôr a mão no bolso e dar um prato de comida. Às vezes, um bom dia. Mas não estamos muito habituados a isso, né? Dormimos como uma pedra, acordamos como uma pedra e voltamos a dormir como uma pedra. E assim caminha a humanidade. O homem alcançou um enorme progresso intelectual, satisfazendo suas necessidades materiais com os avanços tecnológicos. Porém, ainda se depara com enormes dificuldades na convivência fraterna com o seu semelhante. Estamos cada vez mais próximos uns dos outros, através dos meios de comunicação. E, no entanto, mais afastados emocionalmente. Agora, o homem está sentindo a necessidade premente de desenvolver a afetividade, de se envolver, amar e sentir o seu semelhante. E aí vem uma
alerta dos amigos espirituais sempre. Enquanto tiver neste planeta, não precisa estar do nosso lado, não, no nosso planeta, alguém chorando por fome, por falta de um agasalho e por falta de um abrigo, ninguém aqui vai ser feliz. Por conta de tudo isso. Amor ao próximo. Como naquela... quando o fariseu pergunta a Jesus, e essa é basilar no Espiritismo, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Lei divina, lei natural. O maior mandamento de lei, ama a Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu conhecimento. Se nós perguntamos para qualquer um se ama a Deus, qualquer um vai responder que ama, ou não. Claro que vai responder. Como Jesus, conhecedor do espírito humano, ele agrega. E ao próximo como a ti mesmo, fazendo ao próximo tudo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Aí você ama a Deus. Se não, nada. Boa noite a todos, que a paz esteja com todos, e que possamos retornar aos nossos lares, levando paz e harmonia, né? Refletindo sobre tudo isso. Nós queremos ser felizes? Podemos ser felizes. Basta seguir as orientações, né, que os amigos espirituais, que Jesus nos veio nos dar e continua nos dando, através da doutrina dos Espíritos. Tá bom? Obrigado.